Olá, tudo bem? Meu nome é Alonso, especialista em plano de saúde há quase 10 anos e nós vamos fazer um vídeo bem interessante, um treinamento rápido com a questão do plano coletivo por adesão Apvida na Bahia, tá? Você vai aproveitar muitas coisas mesmo que você seja de outra praça. Então, para você cliente é interessante que você vai ver os mínimos detalhes da informação, se você gosta de ter esse descrição de todas as informações do plano de saúde. Você que já vende plano de saúde, você dá uma atualizada, principalmente algumas informações da Praça da Bahia, e você que está começando também vai ser excelente para você, tá bom? O plano coletivo por adesão Apvida é uma excelente opção. Eu costumo dizer que não tem plano ruim, porque às vezes a pessoa que vende individual demoniza o plano coletivo por adesão e muitas vezes mentem. Atenção, cliente, tem gente mentindo para você, que fala assim: olha, o plano adesão, o corretor vai te cobrar 2, 3 vezes a adesão, vai ter 3 reajustes durante o ano, esse plano é proibido, esse plano... É tudo falácia, é porque ele não vende, é porque ele não gosta, porque paga menor o comissionamento, é porque demora um pouco para ativar, então a premiação dele também demora para cair no bolsinho dele, mas a verdade é que o plano adesão é excelente na sua essência, dentro da necessidade e o perfil do cliente. Olha as dicas que eu já estou dando para você, cliente e vendedor. Então, se ligue. É importante analisar cada perfil e dar as opções. Por isso que você trabalhar ou ao menos entender das opções Apvida e até de outras opções de mercado faz você sair na frente. E vou te dar mais uma dica. Toda hora tem uma dica. 80% dos clientes que pedem a cotação e pedem para visualizar outras opções de plano, decidem pelo próprio Apvida. Ou seja, é importante você não talvez vender todos os planos. Vender você não deixa de ganhar. Mas se você entender os outros planos, você consegue já tirar a dúvida do cliente. Porque se ele sai para tirar dúvida com o multimarca, provavelmente o multimarca vai ter o Apvida, porque sem Apvida hoje o cara tá morrendo de fome. Ele vai fechar com o cara que já tá lá tirando as dúvidas totais com ele. Então entenda tudo para que você feche cada vez mais. E eu garanto para você que dominando você vai fechar muito e principalmente o adesão. Mais uma dica, quanta dica aqui na minha cabeça que vem. A Apvida suspendeu o plano sem coparticipação, do individual direto, que a gente chama, né? Que vende a partir de recém-nascido até 100 anos. É de 0 a morrendo, eu costumo dizer, né? Porque não tem idade para limite. Porém, com essa mudança, o que aconteceu? Naturalmente, pelo menos na minha carteira, eu já bem focado em adesão e vendo todos os benefícios que ele traz para o cliente, as minhas vendas aumentaram mais de 300% na criançada, tá? Isso comprovado em relatório, não é blá 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 de vendedor, não, porque a gente conseguiu direcionar, a gente conseguiu trabalhar o cliente. Eu quero plano sem coparticipação. Então muita gente do individual perdeu venda porque quis empurrar uma coparticipação parcial no cliente, mas não era o perfil dele e perdia a venda. E não é só por causa da mudança de produto, não, é por entender a diferença. Outra dica para você, esse vídeo vai ficar muito interessante, presta atenção. O adesão, ele tem uma idade mínima de 5 anos para entrar, ok? Porém, entretanto, todavia, os 5 anos é só se a criança entrar sozinha. E pode entrar menor de 5 anos? Pode sim, mas tem que estar acompanhada com uma criança de 5 anos. E muitos têm um irmãozinho. Então, se eu tenho uma criança de 5 anos, ela pode entrar com um recém-nascido junto. Um recém-nascido pode entrar com os pais. Se a administradora permitir entrar o avô e o neto, pode entrar o neto e o avô, ele sendo recém-nascido. Olha quantas opções. Se a administradora permite entrar sobrinho, então pode entrar a tia e a sobrinha menor de 5 anos. Olha que legal. E você tem que fazer conta. Olha outra dica que eu tô te dando. Quem precisa de terapias hoje custa muito. O parcial fica impossível uma terapia, porque eu tenho um teto de terapia hoje na casa dos R$60, podendo ser cobrado menos, é um limite, né? Da coparticipação parcial. Então, se uma criança precisa de pelo menos 2 terapias na semana, vamos considerar que ela vai pagar metade. Então, 30, R$60 na semana vai dar R$120 em 2 semanas e 240 no mês, mais a mensalidade dela. Então, dependendo do seu encaixe com o irmãozinho, ou até com uma mãe que seja uma mãe jovem, eu coloco os dois no sem coparticipação no adesão, tendo um custo-benefício muito maior.
Então pergunte ao seu cliente, faça a conta, pergunta de valor, qual é a necessidade que ele precisa, por que ele está buscando o plano, porque vai dar certo. Eu vou te contar uma que aconteceu essa semana comigo que foi muito interessante. Uma mãe queria fazer um plano top para as 2 crianças menores de 5 anos, mas ela precisava, claro, das terapias, né? Uma busca hoje extremamente necessária, mas não poderia entrar no adesão, porque as 2 eram menor de 5 anos. O CACI, que é um plano que vendia, suspendeu, agora está bem recente. Então sobrou Promédica para Salvador. Demora um pouco, burocrático, contrato físico, tem que ir lá fazer perícia, blá 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 e blá blá blá. É quase um não para o cliente. O que aconteceu? Eu fiz as contas. Eu falei, olha, tu vai fechar 2 Promédicas, que vai dar basicamente R$680. Se eu calcular aqui para você no adesão, com você entrando, porque era uma mãe nova, vocês 3 vão dar esse mesmo valor. Vai passar uma mixariazinha e você ganha um plano junto. Mas tem que acompanhar. Eu não consigo colocar a mãe no ambulatorial e os filhos na enfermaria. Mas ainda assim deu certo. Ah, mas vai ficar muito caro. Tá, mas você já ia basicamente pagar isso, a diferença tá pouca. Então, na verdade, essa diferença é o que você tá pagando no teu plano. Entendeu? Já que você ia pagar as 2 parcelas de 340. Bingo! Era para fechar 2 crianças, eu fechei 3 no adesão. Tem que fazer o cliente fazer conta. E outra, feche logo, viu? Porque não vai ter mais essa opção sem coparticipação. Essa é outra dica para você. Não vai mais existir o plano sem coparticipação nem no adesão. Então você que busca, não estou falando nem se você quer a Apvida, é porque já não tem outras operadoras. Hoje a Atitude Saúde suspendeu crianças que ela vendia a partir de 2 anos, hoje só vende a partir de 7. Suspendeu o produto sem coparticipação, só vende com coparticipação. Suspendeu o produto também para a criançada ambulatorial sem coparticipação. Todas as operadoras, Brasil Saúde, CACI suspendeu, Boa Saúde não vende, Unimed, Bradesco, Amil também não vende, Sul América não vende, somente a criança. Olha como tá difícil, tá estreito. Hoje Salvador e região metropolitana, assim, pau a pau que a gente pode vender assim de referência é Apvida e Promédica. Tá difícil, Promédica também não tem sem coparticipação. Gente, vamos se ligar, vamos correr atrás, se aperte, faz suas contas, mas venda o plano para quem precisa. Você, cliente que está me ouvindo, faça o plano antes que seja tarde. Os portões estão se fechando, isso são consequências do rol taxativo. Foi uma vitória, todo mundo bradou ano passado quando o STF derrubou o rol taxativo, mas as consequências eu sabia que viria. A operadora não ia deixar, não fecha a conta para eles. Então já houve mudança de tantas outras, o Apvida ainda foi o último que mudou. Fiquei admirado o quanto ele segurou essa ponta, mas ele também chegou no limite dele, o individual não faz mais e o sem coparticipação também não. Tá ficando um pouco longo o vídeo? Não, porque só tem coisa boa aqui. Você vai mudar suas vendas, seu faturamento e você cliente, sua percepção. E você cliente vai acabar gostando e vai vender plano de saúde também. Vem vender pra gente que você vai ver coisa boa. Tá certo? Então vamos lá. Quando você fala do preço, até vou te dar uma dica, o preço é por último. Você primeiro agrega valor. Você vai agregando, fazendo os benefícios do plano, por que ele tá fazendo o plano e quando você fala o valor, o plano vai ficar mais barato. Agora, se você fala o valor de cara e depois vai falar o resto, poxa, quebra o encanto. Então você, cliente, nunca se iluda com o valor também. Vê os benefícios primeiro, para você diminuir um pouco a sua resistência do plano de saúde. Porque naturalmente hoje o cliente já tem a resistência, porque ele sabe que tem o SUS, mas o SUS não entrega o que promete. Esse é o problema, e a gente vai para a saúde suplementar. Justamente o nome é esse, suplementar, para ela poder dar o up a mais que a gente não está tendo hoje. Então o cliente agrega primeiro os benefícios, o preço é por último. O plano adesão, ele tem essa desvantagem, entre aspas, das vigências. Eu não consigo ativar que nem o individual direto, com 72 horas em média, podendo ser menos, tá? Mas essa é a média. Ah, você vai fazer o plano e eu garanto 24 horas. Não, tá? Então, a vigência, ela demora. Então, você tem aí, basicamente, vigência 5, 15 e 25. O que é a vigência, Alonso? Vigência é quando o plano libera, tá certo? É quando você fica ativo para poder usar. Eu posso fazer um plano dia 1 para liberar no dia 5? Não posso. Por quê? Porque eu preciso de um prazo
para poder enviar o contrato, para entrar em análise e também para a administradora muitas vezes fazer uma call, ligar para o cliente para certificar das informações. Cliente, você está fazendo plano, é assim mesmo, você está ciente que essas informações, esses são os valores, esse é o seu vencimento. Isso traz segurança na venda, tanto para o cliente como para nós também, corretor, e principalmente para que a venda fique saudável. Tá? Vale mais a pena o cliente desistir no começo do que entrar, assinar e depois ter problema. Então, cliente, isso é uma validação do seu processo, te traz mais segurança. Sem contar que a gente diminui muito a sinistralidade, porque há um índice muito alto do cliente que faz o plano e ele já faz só por causa de uma emergência e depois sai. Então isso é muito ruim para a confirmação, é muito ruim para o vendedor. Então a adesão te traz essa garantia, ela te dá uma confirmação mais alta se você fizer um processo legal. Eu quero passar um dado legal para vocês. Hoje a nossa plataforma está alcançando 93% em média de confirmação, no geral das administradoras, porque a gente trabalha com todas. Então o nosso processo é super enxuto, a gente dá o máximo de qualidade nesse quesito para que você cliente, você parceiro tenha mais segurança, principalmente no seu recebimento, tá? Na sua satisfação, tanto sua como o seu cliente. Então, vigência 5, 15 e 25. Normalmente se fala em 10 a 15 dias com antecedência para poder cadastrar. Tá? Então, normalmente uma vigência 5 de outubro vai se encerrar agora 20 de setembro, tá? É uma média de 15 dias que a gente trabalha, mas hoje os fechamentos estão um pouco mais próximos, às vezes até 10 dias assim, tá bom? Mas existe uns cortes de vigência, então a gente sempre tem que ficar de olho. Então, resumindo, você vai ter vigência 5, 15 e 25, vigência quando libera seu plano. Anota aí, vendedor. E automaticamente o dia da vigência é o dia do seu vencimento, tá? Se você escolher vencimento 5, a vigência vai ser 5. Vencimento 15, vigência 15. Vencimento 25, vigência 25. Tá? Horrível trocar de vencimento. Não vai fazer nas pressas e depois querer trocar vencimento, que você não vai conseguir. É problema. Tá? Tenha calma, analise, pergunta para o seu cliente, e se você fizer isso, vai ser ótimo para sua confirmação. Parou aquela história de empurrar nas coxas, eu vou fazer a qualquer jeito e acabou. Não, vai ter problema na confirmação, ok? Então, você ter essa qualidade no vencimento é muito importante para que o cliente não tenha problema. Pergunte para o seu cliente: cliente, que dia que você recebe o seu dinheiro? Que dia que você está disponível? Tem cliente que recebe o pagamento naquele quinto dia útil, né, sagrado, porém a renda dele está comprometida, ele só pode fazer compromisso pro dia 25, ou ele recebe e pode pagar no dia 5, só que é quinto dia útil que ele recebe, nem sempre cai no dia 5, então você tem que perguntar para ele o que ele prefere, porque é melhor ele esperar um pouquinho e ficar no dia 15 do que ficar insatisfeito, puto da vida, pagando juros e depois querer cancelar o plano. E vai por mim, o cliente cancela. Por qualquer coisinha, um espirro ele cancela. Ele já não está feliz mesmo, não queria estar fazendo plano, era para o SUS estar atendendo de graça. Então, meu amigo, para ele se sair é fácil. Outra dica importante: adesão não é vencimento. Então, assim, não é vigência. O adesão, o coletivo por adesão, ele tem uma tabela mais barata, ele tem todo um trâmite. Por quê? Porque a administradora transferiu o recebimento para o parceiro que recebe a adesão, é o tutu do parceiro, entendeu? O tutu do parceiro, o feijãozinho, faz-me rir, é a adesão. Então, a adesão do plano de saúde é pago direto ao corretor, tá? Isso é legal. Fique tranquilo, cliente. Inclusive, cliente, no seu contrato, né? A dica aí para o vendedor também, se o cliente falar: mas cadê meu recibo da adesão? Já é o seu contrato. Quando você assina, lá está escrito: esse contrato válido como recibo do adesão, do valor da adesão pago direto ao vendedor. E lembre-se, a adesão nada tem a ver com o plano pago à administradora para ativar o plano. Ou seja, se você faz um plano no dia 20 de setembro, para a vigência 5 de outubro, e no dia 20 de setembro você paga uma adesão, então no dia 5 de outubro você vai pagar de novo, que é a vigência do seu plano. Você paga lá no dia 25 para a administradora. Então você tem que fazer essa conta. Pô, eu vou pagar agora, daqui 15 dias eu vou pagar de novo.
Então, normalmente, vendedor, flexibiliza com o seu cliente, você pode dar um desconto, tá? Não muita coisa, você que vai trabalhar com ele conforme aí o seu entendimento, a disponibilidade financeira do cliente. O que eu costumo dizer é o seguinte: 100% de nada é nada, 100% de zero é zero. Negocie com o cliente, peça uma indicação, faça uma parceria legal, mas não deixe de trazer essa conta para dentro do plano de saúde. Vai ser excelente, tá certo? Então, tome cuidado com essa questão da adesão. Nossa plataforma flexibiliza muito isso para o cliente. A gente gera um link para ele pagar no cartão de crédito, ele paga o boleto, a gente gera um boleto também, ele pode pagar no Pix. Então, assim, você parceiro tem essas comodidades na nossa plataforma. Mas, cliente, fique tranquilo, você também pode pagar diretamente no CPF do seu vendedor, da sua vendedora. Então, vencimento, vigência ficou um pouco claro, tá? Anota aí porque é detalhe, você vai sair desse vídeo vendendo muito. Vamos para as tabelas. Como eu falei, eu não queria falar de valor agora, mas tudo bem. Antes de falar de valor, então eu vou dar um jabazinho para a Apvida rapidinho. Um jabá absurdo. Eu sou apaixonado pelo Apvida, ele tem até um slogan, apaixonados com H, né? AP. O AP vem de Hospital Antônio Prudente, que foi a primeira aquisição do Apvida, a primeira grande aquisição, porque os caras já estavam voando quando eles adquiriram o Hospital Antônio Prudente, fica na Matriz em Fortaleza. Eu poderia falar tantas coisas, tantas experiências, mas eu vou me atentar a uma única coisa: resultado. Quem é o Apvida hoje? A maior operadora da América Latina, mais de 16 milhões de clientes. Os caras estão voando e tem projetos extraordinários ainda. Com certeza eu tô assim imaginando a minha cabeça, tá? Os caras têm expansão aí para América Latina, para Mundial, porque, cara, os caras estão só começando. É uma coisa incrível ver a reunião deles, a apresentação de resultado trimestral que é acessado para todo mundo, cliente, acionistas, vendedores. Eu adoro ver esse resultado deles, sou apaixonado pelo processo, por eles, pela família, pelo jeito que é feito esse processo, como o berço do Apvida. É claro que não vai agradar a todos, mas assim, custo-benefício sensacional. Em 15 anos de Bahia, você não houve descredenciamento do Apvida, pelo contrário, só vai crescendo. Planos de saúde faliram nesse meio tempo. Os caras tentam botar uma rede credenciada e descredencia. E vale para todo mundo, tá? Eu vendo todos os planos, mas vou falar para você. Sul América, Unimed, outros planos aí menores, regionais. O que eles mais fazem é credenciar e descredenciar. Não aguenta a conta da sinistralidade. É só o vertical que sobrevive. Então esse é um benefício. Rede verticalizada, segurança de atendimento, controle de reajuste. Cara, você tem... Assista outro vídeo só de benefício do Apvida que eu falo. Então é isso. Apvida é fodástico. Pode ir sem medo de ser feliz. Quem tem Apvida cancela para entrar em outro, depois volta. Eu trabalho com muitas contas empresariais e empresas de grande porte, acima de 100, 200, 300 funcionários. A coisa mais difícil que você tem é tirar um cliente de dentro do Apvida. Quando o cliente fala, eu tenho Apvida, eu falo, vixe, para me tirar, porque não tem como. Ninguém bate os caras em rede, em custo-benefício, a empresa se liga em dados, em números. Não fica no negócio de bababá, porque eu vi no bocão, ela traz dados. Ela traz garantia, normalmente ela já teve outros planos, ela sabe como é que funciona. Então assim, empresa que está fora do Apvida é fácil tirar, trazer para a Apvida. Agora a empresa que está dentro da Apvida, dá não, faz outra coisa, tá? Então, vamos falar, tabela. Pô, até que enfim, 20 minutos, Alonso, vamos falar de tabela. Mas eu falo, isso aqui é para quem quer aprender, para quem quer se profissionalizar e saber informações de verdade. Tabela. O Apvida, ele tem uma tabela que ele trabalha com odonto e sem odonto. O que é isso, Alonso? A operadora de odonto, ela é separada do saúde, ok? Então, assim, são CNPJs diferentes, carteiras de clientes diferentes e também uma das maiores operadoras hoje do Brasil é da Odonto Apvida, tá bom? Então, assim, ele faz com que coloque para você no odonto incluso no seu saúde. Alonso, é uma venda casada, não é não, meu filho. Venda casada é quando eu obrigo você a comprar 2 produtos ou comprar um e levar outro sem que haja outra opção, tá? Tá lá no Código de Defesa do Consumidor, entra lá, dá uma googada. O Apvida, ele te dá sim a opção. Você tem a tabela com odonto
e a tabela sem odonto. Ah, tá uma sacanagem, Alonso, porque você bota um com odonto mais barato e sem odonto mais caro. Ora, tá reclamando, tu tá ganhando um produto a mais e tu tá reclamando. É incrível, né? Como o ser humano reclama, né? Para cada solução vem um problema. Por que ele faz isso? Principalmente que eu vejo, meu olhar assim de cuidado à saúde. O Apvida, ele vê a importância de você cuidar da sua saúde bucal. E muitos procedimentos a ver com isso aqui não tem nada a ver com plano de saúde. Muita coisa você vai pedir procedimentos daqui achando que é um plano de saúde, não é. É cobertura odontológica. Então ele vê a importância desses dois produtos caminharem juntos. E o cliente tem uma maior satisfação, sem precisar sair. Tanto quanto que as outras operadoras estão seguindo a mesma coisa. A operadora que bate de frente hoje com a Apvida, não tiver o odonto junto, ela já está perdendo. E elas fazem isso, pode ter certeza. Eu vendo outros produtos e acompanho. Tá certo? Então, se você tiver o odonto, vai ficar um pouco mais barato. Qualquer dinheiro é dinheiro. Mas é R$10 a diferença só. Sim, mas no final do ano dá 120. Entendeu? É claro que quando você é mais novo, a diferença é pouca. Você vê a diferença é de 3, de 5 reais. Mas, eu já tenho um odonto, Alonso. Cara, ótimo, vai ter 2 odontos. Ótimo. Você não está pagando nada mais por isso. Eu quero sem odonto. Ok, tem uma tabela sem odonto. Tá? Mas normalmente 99,9% dos meus clientes é com odonto. Porque eu trago esses benefícios. É isso que você vai encontrar. O outro ponto que você tem que anotar é que o ambulatorial ele não tem um odonto completo, é um odonto urgência, só para tratamento da dor, que eu não gosto muito, sabe? No meu formulário, quando eu vendo ambulatorial, eu coloco lá a opção odonto. Não tem odonto. Porque, cara, tratamento da dor, normalmente você vai fazer no próprio hospital, né? Você vai tomar um medicamento e vai embora. É claro que um tratamento da dor muito específico para odonto, beleza, mas não é uma coisa que eu vendo muito porque ter que explicar sobre isso e o benefício é tão curtinho que eu nem sei o que o Apvida teve na cabeça para fazer isso aí, tá certo? Mas quem contrata hoje o ambulatorial, ele tem somente um tratamento para urgência e emergência, tá? Que você também não vai poder fazer nada, por isso que ele já vem escrito tratamento da dor. Porque eu vou entrar na emergência e vai poder fazer um monte de coisa, porque eu já tô lá, porque é caso de vida ou morte, esqueça. O odonto completo, ele vem no enfermaria, que ele vem com as questões já de limpeza, de canal, extração do terceiro molar, pino, coroa e bloco depois de 180 dias. E vale lembrar, olha quanta informação, no plano enfermaria, o odonto tem uma carência de 60 dias. Então, a carência reduzida do saúde não tem nada a ver com odonto, tá? A gente vai falar um pouco mais na frente para não misturar o assunto. Então, quando você faz o odonto, você tem uma carência de 60 dias a partir do momento que você ativa seu plano, ok? Então não confunda, porque muita gente faz e já começa a usar e acha que vai lá marcar uma consulta num plano enfermaria, por exemplo, né? Que tem um odonto, mas não rola, tá certo? Inclusive o odonto tá um pouquinho à frente, mas era importante falar um pouco agora, porque nessa tabela aqui inicial, ela tem aqui, ó, com odonto e sem odonto. E essa regra, essa explicação que eu dei, serve para o individual também, tá, gente? O individual, ele vem lá, tabela médica 1, médica 2, com odonto e sem odonto. É a mesma regra. Outra coisa importante da vigência que eu olhei aqui na minha anotação é o seguinte: quando você faz o plano de saúde, você tem que assinar o contrato por e-mail, tá? Não precisa físico, não precisa imprimir para poder assinar. É você ler as informações, preencher sua declaração de saúde, sim ou não, e também dar o aceite final para finalizar a proposta. Tem administradoras que vai ser de uma vez só, tem administradoras que você vai fazer 2 vezes. Você vai fazer a declaração de saúde e depois fazer o contrato. Mas aí, para cada um que fecha, a gente manda uma explicação específica para isso, ok? Então, quando eu tenho o corte da vigência, vamos imaginar, né? Vamos pegar lá o primeiro exemplo que eu dei. Até o dia 20 de setembro, você tem que fazer para vigência 5 de outubro. Então, você tem que assinar até o dia 20, no data limite do corte. Se você deixar para assinar no dia 21, você perde a vigência do dia 5. Aí você vai pular para a vigência do dia 15. Então, quando o vendedor vende para você e fala, olha, vai lá, assina para não perder prazo, é verdade. Não vacila não, porque senão perde o prazo, ok? Então, você tem que se atentar nisso aí. Então, falamos um pouco aí da assinatura, do termo, falamos sobre o odonto, sem odonto, sempre com odonto para poder agregar valor ao serviço.
ok? Qual é a diferença entre o ambulatorial e a enfermaria? Cara, costumo dizer que é uma pirâmide, tá? Você tem um ambulatorial como base da pirâmide, depois você vem uma enfermaria e depois você vem um apartamento. Por isso que na nomenclatura de contrato, você não vê ambulatorial, enfermaria, apartamento. Você vê assim, ambulatorial, mais hospitalar, mais obstetrícia. E depois mais quarto exclusivo, tá certo? Quarto privativo, quarto individual, alguma coisa do tipo. Ok? Então, quando a gente fala de ambulatorial, a gente tem lá os rol de procedimento da ANS, então eu estou falando de urgência e emergência, 24 horas, todos os tipos de consultas, todos os tipos de exames, todos os tipos de terapias e até uma internação que a gente chama de observação até de 12 horas, porque a internação configura somente a partir de 24 horas, ok? Então, quando eu falo de ambulatorial, eu estou falando isso. E quando eu falo de enfermaria, não muda as questões dos exames. São os mesmos exames do enfermaria e ambulatorial é igual. Os mesmos terapias do ambulatorial e enfermaria são iguais. Entendeu? Então, essa base de pirâmide, ambulatorial, enfermaria e apartamento, são iguais. Ok? O que vai mudar? Eu entrei no enfermaria, o que vai ter? O odonto completo, se você preferir, isso do produto Apivida. Você vai ter parto, você vai ter cirurgias e internações de fato, ok? Lembre-se que você cumpre carências, você tem que respeitar as carências, a gente vai falar um pouco lá na frente. E o que muda do apartamento? O apartamento é tudo que o enfermaria tem, porém, quando você interna, em vez de você ficar num quarto duplo, você vai ficar num quarto exclusivo sozinho, dando mais conforto para você e também conforto para quem lhe visita, né? Normalmente no enfermaria você tem uma poltrona, né? Também com muito conforto, reclinável e tal, mas no apartamento você já tem um sofá-cama. Normalmente é assim o processo, ok? Então, recapitulando, o que é o apartamento? É tudo que tem no ambulatorial e no enfermaria. O que é a enfermaria? É tudo que tem no ambulatorial, mais a questão do parto, das internações, do odonto e das cirurgias. E o que é o ambulatorial? É a base de todos os planos. Então, pulamos. Temos aqui ambulatorial, enfermaria e apartamento. E corra, porque para você fazer o plano sem coparticipação é somente agora ou nunca. Vamos falar de reajuste. O que acontece, gente? O reajuste, ele pode acontecer de duas formas a princípio. Ela pode acontecer pela mudança de faixa etária, ou ela pode acontecer pelo reajuste anual. Então, a mudança de faixa etária, você vê aí, de 0 a 18 é uma idade. Então, quem tem 18 e faz 19, muda de faixa etária. Quem tem 23 e vai fazer 24, muda de faixa etária. E assim por diante, está bem explícito na tabela aí. Quando você fizer aniversário, você vai ter essa mudança de faixa etária. Então, é um reajuste de faixa etária que já está lá a idade que você faz. Porque quando você contrata o plano, você já contrata naquela tabela. Então, ele já tem a noção. Onde é que não tem reajuste por idade? Quando você faz mais de 59 anos. Você tem 58, fez 59, é o último. Então aí depois 59, 60, 61, até fazer 150 anos, você vai pagar o mesmo valor de faixa etária. Você só vai ter os reajustes anuais, tá bom? E aí você tem também o segundo reajuste, que é o anual. O que acontece? Nos planos individuais, o reajuste é feito ao completar 12 meses. No plano coletivo por adesão, ele já vem pré-estabelecido. Então, se você faz um plano agora, setembro de 2023, então em dezembro de 2023 você vai ter um reajuste. Então, não importa se você contratou agora em setembro, em outubro e novembro. Em dezembro, o reajuste pinga para você. Ah, mas eu já vou ter um reajuste absurdo. Cara, deixa eu te trazer algumas informações para cliente e você vendedor que serve também de argumento de venda. O primeiro ponto é você fazer a conta da diferença. Vou trazer uma conta para você bem básica, continha de padaria. Hoje você paga num produto sem coparticipação ambulatorial do Apivida R$ 135,22. Porém, lá no ambulatorial do Apivida, o mesmo produto é R$ 191. Quando era sem coparticipação, e agora nem sem coparticipação ele é parcial, tá? Mas vamos levar em consideração que ele era também sem coparticipação. Então eu tenho uma diferença aí, gente, de quase R$60. O reajuste médio desse ano foi de 10%, deu um pouco menos, né? Não sei a fração agora, 9,64, se eu não me engano.
Então, vamos arredondar para 10%. Se eu pego 135, 10%, vai dar 13,50. Se eu pego 20% de 135, vai dar essa média de R$27. Ou seja, mesmo 20% de reajuste, eu ainda estou aumentando metade do que é o valor que eu já vou ter que pagar a partir de agora. Então eu já pago R$60 mais barato e ainda quando reajustar daqui 3 meses, 2 meses, não importa o tempo que for, eu ainda vou continuar pagando mais barato. A minha probabilidade de ter um aumento é muito fora da caixa. Então eu tenho que fazer essa conta. Então meu cliente, olha, você tem uma regulagem da ANS aí nessa média de 10%. O adesão, claro, ele reajusta um pouco mais, porque ele intermedia, ele faz esse processo. Então, se ele reajustar 15%, tá mais barato. Se ele reajustar 20%, tá mais barato. Se ele reajustar 25%, tá mais barato. Entendeu? Então, você vai fazer essa conta pro cliente. E aí, nisso, você já fechou a venda. Você tá no lucro. Entendeu? Você tem essa capacidade de calcular e você tem que esmiuçar isso pro cliente. Então, cliente, se você estiver pesquisando se seu vendedor for ruim, primeiro entre em contato com a gente. Temos parceiros excelentes. E o segundo você faz essa conta. E o que você precisa entender, mas os reajustes são absurdos. Olha, reajuste de 70% que eu já vi a Unimed dando é surreal. E aí você vai para a justiça e a causa ganha. Isso não existe. Mas, quando você trata-se de Apvida, você está falando de rede própria. Os custos hospitalar do Apvida é mais em conta. Então é diferente o processo, é diferente a tratativa. Então, quando você fala de Apvida, naturalmente os reajustes é mais baixo do que outros planos 100% rede credenciada. Inclusive, muitas administradoras estão suspendendo venda de produtos 100% com participação, porque está ficando inviável. Até porque para eles vender produto com coparticipação, é difícil. A maioria das administradoras só vende produto sem coparticipação, porque não tem como trabalhar com a tabela coparticipativa. Tá certo? Então, reajuste, não se assuste. Quebre esses argumentos de que o reajuste é absurdo, você vai ver, você paga 130 e já você paga 500. E você não pode esquecer também da sua sinistralidade, né? Porque tem gente que vive no médico, vai 3 vezes por semana, faz tudo, dá um espirro, vai pro médico e depois fala, olha, não sei de onde vem o meu reajuste. Você tem que imaginar que a operadora, ela é uma entidade privada, ela tem que ter o seu lucro operacional, ela não é do governo, ela não trabalha com subsídio de nada. Olha, tá aqui, você é um braço do SUS. Não, ela é uma entidade privada. Então, hoje a média que a gente trabalha de reajuste, até nas empresas, é interessante você entender, é 70%. Ou seja, você pagou lá R$100 de plano todo mês, ok? Então, no final do ano, você pagou R$1.200 por plano. Então, o que seria o equilíbrio da sinistralidade? Você ter gasto com atendimento 70% dos 1.200. E aí 30% é a gordurinha dele para pagar tudo operacional, clínica, médico, estrutura, administrativo, limpeza, todo mundo, comercial que vende. Mas você gastou R$1.200 num ano, mas usou 5.000. Pô, sua sinistralidade, entendeu? 300%. Como é que você quer um reajuste de 10%? É difícil. A conta não fecha. Por isso que as terapias têm entrado muito nesse debate e saiu do sem coparticipação, porque infelizmente a conta não fecha. São profissionais caros. Ok? Então seguimos em frente, meus caras. Uma aula para vocês. Não saia. Vou sair, tá longo. Porque você não quer vender, você não quer aprender não, você quer tirar pedido. Tem que entender o produto, é por isso que eu nunca te vejo nas premiações. Falamos um pouco de tabela, falamos um pouco de ambulatorial, enfermaria, apartamento, é só anotar, meu irmão. Se você tá aqui 30 e poucos minutos, vendedor não anotou nada, pode ir embora, que você não vai saber bolífias de nada quando desligar isso aqui. Então nós vamos para a próxima página agora, que vai estar falando sobre o plano odonto, que basicamente eu já falei para vocês, expliquei um pouquinho, tá certo? E uma coisa é que o plano odonto você pode contratar por fora. Eu fiz um plano ambulatorial, não tem o odonto completo. Você contrata por fora depois. Só que a Apvida só faz no cartão de crédito, mas a vantagem é que você entra num plano básico de cartão de crédito já sem carência. Tá? Só não entra para pino, coroa e bloco, que a carência é 180 dias igual. Mas depois você assiste o vídeo aí falando só do odonto Apvida, ok? Nacional, show de bola de custo-benefício.
Então vamos para os valores da coparticipação. Alonso, fiz um plano coparticipativo, quais são as taxas? Tá aqui, ó. Consultas eletivas é 25% do valor da consulta, limitado a R$ 111. Um exemplo, se eu faço uma consulta que gasta R$ 20, é o valor dela de tabela, então 25% de R$ 20 vai dar 5. Então se o limitador é 11, eu vou pagar só 5. Ah, mas a consulta custa R$ 100 e 25% de R$ 100 é 25. Ah, mas o limite é 11. Então você só paga o limite, que é R$ 11, ok? E não vem cobrando na hora, você não tem que pagar na hora. Ele vem depois no seu boleto. Então, a mesma regra para a questão de exames simples, exames complexos e terapias, tá certo? Cada tabela tem uma coparticipação diferente. Hoje a tabela do individual já está diferente essa coparticipação, tá bom? Então você considera ela apenas por coletivo, por adesão. No caso de urgência e emergência, não tem essa de ser um valor mais barato. Uma urgência é caríssima, até porque nem sabe o que você está precisando lá. Então, a urgência e emergência aqui, a consulta de urgência, você vai pagar R$ 16. Por enquanto, tá barato ainda, viu? Porque já aumentou, no individual tá mais de R$ 20, tá? Emergência não é moleza, não. Mas a dica, olha a dica, caramba, quanta dica. Nem sabia que eu sabia tudo isso. A consulta online não paga coparticipação, tá ok? A coparticipação, ela só serve para procedimentos presenciais. Do online, ele não cobra. Eu tenho 3 filhos e vira e mexe eu preciso. O que eu priorizo? Cara, procedimento padrão, gripe, essas coisas, eu vou pro online. Por quê? Pô, doutor, tá aqui, mesma coisa, dei esse remédio, tal. Ele fala, ó, faz esse. Tem situações que ele vai falar, olha, infelizmente eu não posso te ajudar, você precisa ir pro presencial, pelo que você me falou agora. Eu vou pedir um exame, eu não vou lá no presencial pagar uma consulta pro cara me passar uma guia de exame, então eu faço online, explico o meu quadro, se o médico achar necessário, a gente passa os procedimentos de exame, então eu vou lá e faço o exame. Muitos exames eu também não vou no médico presencial para ele olhar um relatório e só falar para mim, então eu vou no online. Porque o Apvida, olha isso, é a maior operadora da América Latina com sistema integrado. Do Brasil, ninguém bate ele. É Bradesco, é BBP, 1000. Tá no chinelo, meu patrão. O sistema integrado do Apvida bate qualquer outro sistema. Então, se eu faço uma consulta de 3 anos atrás, vai estar lá. O médico fala, eu vi aqui, você foi o mês passado, tomou esse remédio, não posso dar ele de novo, tá? Ele é um corticoide, acontece muito com as crianças alérgicas. Eu vou ter que te passar outro, porque, poxa, por causa disso, por causa daquilo. Então, ele vê lá o meu exame e ele vai falar o meu diagnóstico. Ó, você vai ter que ir agora no presencial, porque realmente é um processo, você vai precisar de cirurgia. Olha, realmente você tem que ir lá pro médico analisar. Olha, preciso que você faça outro. Olha, olhei, não tem nada, 0 bala, novo, menino. Não precisa mais. Então, online eu não pago coparticipação. Então, você convence o cliente, e você, cliente, tem que analisar que a coparticipação ela é interessante para quando você tem baixo uso. Cara, eu uso muito pouco, é prevenção, garantia, um check-up uma vez por ano. Faço coparticipação. Olha a dica que eu vou te dar agora. Você vai fazer conta. Vou voltar lá para a tabelinha. Vamos lá, voltar para a tabelinha, fazer conta. Né? Não sabe matemática, tá lascado. Então, vamos lá. Eu tenho hoje aqui um produto. Não vou levar em conta a criança, porque a criança, ela vira e mexe, ela tá precisando de atendimento, é gripe, não sei o que, a mãe fica preocupada, quer levar, pega febre, 2, 3 dias tem que levar, pô, demora para evacuar, tem muitas coisas. Vamos considerar um adulto aqui. Vou pegar um perfil que seria legal, mamães aí nessa faixa aí de 34 a 38 anos, é um público bem ativo hoje de compra. Então a mamãe vai fazer um plano lá em enfermaria com o odonto, no valor, não precisa nem ser enfermaria, tá? Vamos colocar ambulatorial mesmo. 238, um ambulatorial sem coparticipação. Quanto é que fica com coparticipação? 152. Eu tenho basicamente uma diferença aí de quase R$100, gente. R$100, quase R$100. O que eu vou falar para a mamãe? Vou falar assim, cliente, cara, você tem uma economia de quase R$100 todos os meses. Então, o que acontece? São R$100 de procedimento que você pode usar, de coparticipação que você não vai usar a todo momento. R$100 por mês dá 1.200 no ano. A gente deu até esse exemplo, né, de R$100.
Então você tem uma economia muito grande. Se você não usou esse mês, no outro mês você juntou 100 para o outro mês. Então no outro mês você já tem 100 desse mais 100 do outro. Então mesmo que eu use ainda R$100 de coparticipação, eu ainda já economizei 100 o mês passado. Então você tem que fazer esse tipo de conta. Ah, mas quando eu fizer check-up eu gasto R$500 de coparticipação. Ok, mas e os outros meses que você não usou nada? Você economizou R$100 todo mês, entendeu? Então, para quem usa muito pouco, vale a pena o plano com coparticipação, tá? Para quem usa, para quem tem uma disponibilidade financeira maior, para quem tem a necessidade, principalmente de terapias, tem que ser o sem coparticipação. Então, faça essa conta para o seu cliente, porque às vezes ele está deixando de fazer um plano porque ele não entende esse processo. Você, cliente, está deixando de fazer um plano porque não entende esse processo. Você economizando com a participação, às vezes bota até uma criança junto. Eu cansei de pegar cliente e pego até hoje que na hora que eu vou analisar o perfil, eu vou e com a participação fecho, boto mais uma pessoa. Pô, achei que ia gastar mais, coube para mim botar outra pessoa. Tá certo? Então voltei lá. Valores da coparticipação, a gente já falou sobre eles, tá? Terapia, exames complexos é a mesma coisa, ok? A regrinha de 25%. Aí a gente só vem para terapias. Olha como a terapia já tinha dado uma puxadinha. 50%. Então é a mesma coisa. Ah, eu fiz uma consulta da terapia que custa R$200. Mas é limitado a R$50. Então, 50% de 200 é 100. Então eu não vou pagar 100, pago só os 50, ok? Aí vem a observação, cobrança de coparticipação por procedimento realizado, tá? Ah, eu fui na emergência 3 vezes na semana. 3 coparticipação, tá bom, gente? Documentos para fazer o plano. Então, falando de valor, benefício, quero fazer o plano. Qual é o documento? Basicamente, já está um pouco errado esse documento aqui, devia estar mais um pouco abaixo, porque a gente vai falar sobre a elegibilidade, mas tem uma notícia boa. O documento, basicamente, é o quê? RG e CPF. É importante entender que se não tiver CPF, não entra. Não importa se é dependente, se é recém-nascido, se não tiver CPF, não entra. O que você vai fazer, cliente? Vai lá, pega o seu filhinho, pega lá o responsável, leva a certidão de nascimento no correio e faz o CPF na hora. Sai o número assim no cupomzinho do correio, só o número serve, porque a gente pega a confirmação no site da Receita Federal, que é aberto ao público, tá? Não é nada de olha, tem acesso. Não, qualquer um chega lá, bota CPF, data de nascimento, sai confirmado o número de CPF de fato. Então eu preciso do RG e CPF, todo mundo tem que ter CPF, tá bom? Se eu vou colocar dependentes, é simples. Eu comprovo o vínculo com o dependente. Só isso. Naturalmente no RG vai estar o nome do pai. Naturalmente na certidão vai estar o nome do pai e dos avós também, maternos e paternos. Ok? Eu não vou adentrar muito aos detalhes, mas aí você vai consultar com o seu corretor. Quem você quer colocar, se dá certo, o enteado dá certo. Inclusive já teve súmulas aí do STF dizendo que o enteado vai ser comparado a um filho, né? Muita gente não quer deixar o enteado, mas aqui já está o enteado, ok? Pode entrar filhos inválidos também, menores titulados, tem gente que está sobre a guarda, aí você tem que mandar um documento oficial. Declaração de pai não vale, né? Olha, meu filho declara para os meus devidos fins que o meu filho está sendo cuidado por fulano de tal. Não, não é assim não. Tem que ter o processo certinho, ok? A área de atuação. O que é a área de atuação, gente? Eu não sei se esse termo seria o mais adequado, porque é a área de atendimento e a área de comercialização, tá? Mas eles usaram a atuação, tá tudo certo. Que é o quê? Rede própria. O Apvida não atende rede credenciada, tá? Você vai ter atendimento na rede própria. Todos os atendimentos eu tenho em toda a rede própria? Negativo. Tem redes ainda Apvida que, apesar de ser próprias, são aquisições novas, não entram no seu contrato. Você tem que olhar lá no seu contrato. Mas basicamente aí a Bahia está salvo em toda a sua rede própria, as suas cidades, ok? Você tem feiras, tem Camaçaris, tem Lauros, tem Simões Filho, você tem Candeias, você tem Alagoinhas, você tem Feira de Santana. Lembrando que o Apvida ele pode sempre direcionar você por uma outra unidade, tá certo? Não é todo canto que tem tudo. Você tem que se atentar a isso e também na onde você faz o seu contrato. Porém, todavia, existe uma dica, que é a área de comercialização. Olha, eu dou um tab aqui e não deu certo, hein, mano? Como é que faz esse negócio aqui? Eu não sou muito bom nisso aqui. Puta merda. Corta, Paulinho, corta. Eu acho que deu certo. Vamos lá. Área de comercialização. O que é? Aonde eu posso vender, tá? Independente se lá não tem Apvida, não tem atendimento Apvida, mas eu posso vender com o endereço de lá. Até
voltando o gancho do documento, o endereço tem que estar no nome do responsável financeiro ou titular. Responsável financeiro é quem está o nome do boleto, mas não entra no plano. Titular é quem está no boleto e entra no plano também, tá? Mas cada um usa uns termos muito doidos aí, mas é basicamente isso. Então, assim, eu tenho a minha rede própria aqui nessa imagem, mas eu também tenho outras cidades que eu posso vender com o endereço de lá, tá? Essa regra do adesão não vale para o individual, tá certo? Então, eu posso vender para gente de Salvador, de Candeias, de Lauro, de Simões Filho, de Veracruz, de Feira de Santana, Antônio Cardoso, Conceição de Jacuípe, São Gonçalo dos Campos, Camaçari. Então, todas essas cidades, se eu colocar endereço, o plano, a administradora vai aceitar. Tem até as cidades na frente aqui, normalmente, ó, galera de Antônio Cardoso, Conceição de Jacuípe, São Gonçalo dos Campos estão na região de Feira de Santana, tá certo? Veracruz, Simões Filho, Candeias está na região de Salvador, ok? Lagoinhas é engraçado porque ela é uma rede própria e não pode comercializar com o endereço de lá, tá certo? Mas existem algumas peculiaridades para quem mora lá que pode fazer o plano, mas eu já fiz esse vídeo, depois você pode olhar, de Alagoinhas. Mas basicamente hoje no individual, normal e no coletivo por adesão você não pode cadastrar com o endereço de lá. E não adianta cadastrar com de outro canto que dá problema, porque ele não vai ter todos os atendimentos lá, tá certo, pessoal? Vou mudar de tela aqui, Paulinho me ajuda. Vamos lá. Então, nós falamos da área de atuação. E agora a gente vem aqui no suprassumo do plano adesão. É sobre a elegibilidade. O que acontece? O plano coletivo por adesão, eles são entidades de classe. Então tem lá profissional liberal, autônomo, comerciário, e blá blá blá, e blá blá blá, e estudante. Eles inventaram um monte de coisa lá para poder dar certo você entrar no plano de saúde. Eu estou fazendo um vídeo só sobre a administradora, tá? Então assim, são entidades que você se vincula a elas para poder entrar nessa tabela. O que é o maravilhoso da COP? E muita gente não faz um plano de saúde e adesão justamente por isso. Porque apesar de ser um processo 100% digital, você tem um trabalho em algumas administradoras que o termo, né, que o cara se vincula, ele tem que assinar, ele tem que imprimir, assinar e preencher e não sei o quê. E isso é muito difícil para fazer, ainda mais hoje que você está com o processo 100% digital. Você paga para o cara ir lá, que você já gasta dinheiro, às vezes ele nem fecha, você não vai fazer isso. Você paga para o cara ir lá, chega lá, o cliente não está lá, o cliente marcou com você, precisou dar uma saidinha de emergência. Então assim, cara, é muito burocrático. A Corp é maravilhosa, ela não precisa dessa assinatura física. A contratação pelo e-mail, digitalmente, já é válido. Então é uma grande vantagem hoje, você não tem essa burocracia, ok? No caso de estudante, que no momento a Corp ainda não aceita. Então, quando eu for um estudante, o vínculo vai ser o comprovante escolar. E aí nós vamos ter outras administradoras que aceitam o estudante. A Fix, a Alter, Alcare, por exemplo, tá certo? Aí eu preciso do comprovante escolar. O que você precisa entender do comprovante escolar? Ela é válido para pessoas do ensino fundamental. Creche não vale, berçário não vale, hotelzinho de criança não vale. Tem que vir escrito no comprovante escolar. Fulano está matriculado no primeiro ano do ensino fundamental, no segundo ano, no terceiro, no quarto, no quinto, no oitavo, no médio, mas tem que ser fundamental para frente, tá certo? Um comprovantinho da escola, tem que ter lá a logomarca da escola, o carimbinho lá do responsável, pode ser da secretaria e tal, é só um atestado de matrícula, tá certo? Então você pode pegar um atestado de matrícula que você faz, você pode pegar uma declaração, lembrando que não é bom você pegar muito antigo, tá? De preferência aí de menos de 90 dias, para não dar problema, às vezes eles estão negando, porque é muito longo, às vezes você pega de 4, 5 meses, o aluno até desistiu, não está nem estudando mais. Tá bom? Então, essas são as comprovações de vínculo. Carência. Quem são as carências? As carências, meus chegados, é o prazo que você tem que esperar para cada procedimento. Então, a gente tem aqui a redução de carência no plano adesão. Qual é a vantagem? Eu espero alguns dias, mas quando o plano libera, eu tenho lá já podendo fazer todos os tipos de procedimentos, de consultas, exames simples, que são os laboratoriais, e também urgência e emergência.
já libera tudo isso, tá certo? Então você já tem uma redução de carência. E aí depois vem os demais procedimentos, libera raio-x depois com 90 dias vem alguns procedimentos como ultrassons, exames cardiológicos, mamografias, enfim. E é importante, eu até marquei aqui uma anotaçãozinha, um adendo, que o plano, tanto ambulatorial como enfermaria, como apartamento, ele vai ter a questão do oftalmo. E todo mundo que quer fazer o oftalmo acha que o oftalmo é uma consulta. O oftalmo não é uma consulta, gente, ele é um exame, porque para fazer a consulta você tem que fazer basicamente um exame, você dilata a pupila, já virou exame, você usou um material lá para reagir e tal, não sei o que, bota na máquina, papapá, não é uma consulta, é um exame que ele entra como mede a complexidade. Então, oftalmo, você tem que aguardar 90 dias. Há operadoras que colocam para 180, tá? O Apivita, ele tá com 90 dias hoje ainda. Essa dúvida tem bastante, por isso que eu marquei aqui. Oftalmo é 90 dias, ok? Vamos lá. E aí você tem 180 dias para exames de alta complexidade, internações, cirurgias e também outra dúvida, terapias. Terapias não é consulta, porque ela é um processo contínuo e o médico que vai decidir o time disso aí, o tempo disso aí. Então, fono, fisioterapia, psicólogo, psiquiatra, vai tudo entrar como terapias, tá certo? Então, esses procedimentos antes era 90 dias, mas mudou para 180 dias. E a maioria também já era 180 dias dos outros planos, né? O Apivida ainda conseguiu por um bom tempo deixar 90 dias, mas ele recentemente mudou para 180 dias. Aí eu vou te dar mais um argumento de venda. Você cliente e você corretor. Essa questão das terapias, você tem um argumento de venda que é o seguinte, esse argumento. Mas eu quero uma terapia e quero fazer agora. Não vou fazer porque eu não vou ter a terapia. Olha, provavelmente, se a gente falar de casos, por exemplo, do autismo, que está tendo muita procura, é um procedimento que você vai fazer pro resto da vida. Você paga particular agora, mas daqui 6 meses você vai continuar pagando particular. Daqui 1 ano você vai continuar pagando particular. Arrisco em dizer ainda que a psicologia, ela é a academia do cérebro. Todo mundo, sem exceção, devia ir ao psicólogo para você organizar suas ideias, para você trocar, entender as coisas. Faz parte. Do mesmo jeito que você vai para a Smart Fit lá, vai para academia, vai fazer uma caminhada para a sua saúde física, que ajuda também para a mental, o psicólogo, essa terapia é fundamental para o nosso cérebro. Então, todo mundo tinha que ter, não é só quem tem alguma patologia, especialidade, não. Tá certo, gente? Então, assim, você, se não fizer agora, daqui 6 meses você vai continuar pagando particular. Mas eu vou pagar 2 coisas só para esperar terapia. Não, claro que não. Alto lá. Primeiro, o ambulatorial atende as terapias, tá? Não precisa você fazer uma enfermaria para isso. E o segundo é que você vai pagar sim, mas você vai ter direito a exames, você vai ter direito a urgência e emergência. Se o seu filho for, se você fizer para uma criança hoje, R$135, um plano ambulatorial. Se você for uma vez na urgência e emergência, já é o preço de um plano. Hoje uma emergência, gente, é no mínimo R$150 no Hospital Fuleira. Entendeu? Que tem que pagar no Pix. E a enfermeira chega lá, a recepcionista, quer emergência. Ela fala, e o Pix? Nada ainda. Ela quer o pagamento na hora. Então, se você precisar de 2 procedimentos desses no mês, já se pagou. Então, você não vai estar pagando só para terapias. Tá certo? Então, vale a pena você fazer. E agradeça ainda que tem uma opção e sem coparticipação que está acabando. Tá certo? Então, faça, porque ainda assim é um excelente custo-benefícios. E aí depois a gente vem para parto, que são 300 dias, 10 meses. Ou seja, olha a dica de venda. 10 meses, se o parto é 9 meses, se você descobrisse agora que está com 1 dia, você já não teria direito. Mas a gente nunca descobre com 1 dia. Normalmente são semanas, tá? E de preferência aí 3, 4. Então assim, o parto descobriu que está grávida, tchau. Você não tem a cobertura. E aparece muita gestante querendo fazer um plano. Qual que é a dica de venda? Primeiro,
você já está sem direito ao parto, independente da operadora. Mesmo que você entre num plano sem carência, que existe algumas campanhas, esses planos nunca englobam parto nem pré-existência. Principalmente no aproveitamento de carência, que a gente vai falar mais a seguir. Poxa, mas então eu não vou fazer plano, porque não vai cobrir o parto. Olha, você não precisa só do parto quando você está gestante. Você precisa da urgência e emergência, você precisa do pré-natal, precisa estar com uma ultrassom em dia. Você tem muitos procedimentos que você encontra no ambulatorial e você pode encontrar também na enfermaria com mais segurança, tá certo? Até você também como mãe, você pode acontecer outro acidente, alguma coisa, Deus me livre, que você precisa de um plano de saúde que não tenha relação com a sua gestação. Que com 6 meses no plano de enfermaria, você vai ter o procedimento cirúrgico liberado, tá certo? E também o Apvida, ele te dá uma possibilidade, mas não te garante no contrato, de negociar o parto particular. Como é isso, Alonso? Você faz um plano, você faz os acompanhamentos, principalmente para quem está logo no início, que é importante, e você pode negociar o parto particular. Não existe uma tabela, não existe, é tudo lá negociado na hora, até porque o Apvida não vai te dar uma disponibilidade se ele tem que garantir para quem tem o plano. Ele vai ter que ter essa disponibilidade de quarto, de procedimento. Por isso que é negociado muito próximo do seu parto. Mas vamos imaginar hoje um parto particular na média de 10 mil. Parto bom. E ainda tem que deixar um calção, tá? Porque pode acontecer imprevisto durante o parto, você precisa ficar internada, precisa passar de uma cirurgia de emergência, acontece. Infelizmente acontece. No Apvida você pode negociar isso, vamos, sei lá, 50% de desconto. Já vi negociando por menos, tá? Mas em outros tempos. Então, poxa, pagar 50% de desconto, tá dentro da operadora que é o seu plano de saúde, é excelente, tá certo? Então você tem essa liberdade. E a pré-existência? O que é pré-existência, Alonso? Pré-existência é aquela doença, aquela patologia que você já sabe que já tem. Entrei no plano com diabetes, pré-existência. Então, procedimento proveniente da sua diabetes são 24 meses. Poxa, mas não vou poder fazer nada no exame. Não, você pode fazer muita coisa, mas essa questão, principalmente cirurgia, você vai ter que esperar 24 meses. Ah, eu vou fazer um plano, vou bater na emergência, tem que me atender. Vai regular você pro SUS, você não vai ficar lá, tá certo? É claro que dando a entrada no plano de saúde, ele vai assegurar a sua vida, mas ele liga, faz os contatos, ambulância e tchau. Entendeu? Se você não tiver condição de se locomover. Se você tiver condição de se locomover, assim, fisicamente, de andar e tal, provavelmente essa regulação é por conta própria. Ele vai simplesmente negar o procedimento, porque você está dentro da carência. Isso é justo, né, gente? Porque senão, imagine todo mundo botar boneco e chegar lá e querer todos os atendimentos, porque acha que estão direito. Não, existem as carências que assegura o plano de saúde nas regras da ANS. Ah, mas é porque o plano adesão, a ANS não regula, não sei o quê. É papo de vendedor para poder tomar sua venda, tá certo? É regulado sim pela ANS, ele segue as diretrizes, ele tem algumas coisas da administradora que não vai no plano individual direto, mas é procedimentos da ANS sim, tá bom? Vamos para agora regras de aproveitamento de carência de outras operadoras, tá? Basicamente, a documentação você tem que enviar os documentos necessários, vamos falar um pouquinho abaixo. Então vamos falar regras para aproveitamento de outros operadores. Tá elegível, né? Conferir se é congêneres, que a gente fala que é advindo de outras operadoras, que ela cobre esse aproveitamento de carência, tá? O beneficiário não pode estar mais cancelado mais do que 30 dias, ou seja, gente, se liga, aproveitamento de carência. Eu cancelei meu plano hoje, eu tenho 30 dias para entrar em um novo plano, não é pedir a solicitação. Então lembra que o adesão tem uma janela para você ser ativo? Então vamos dizer, meu prazo de carência acabou no dia 20 de setembro, porque no dia 20 de agosto eu cancelei, deu 30 dias. Aí eu fiz um plano de adesão agora e assinei. Você vai perder, porque seu plano só vai ativar no dia 5. Então você tem que estar dentro do plano ativo, dentro desses 30 dias. Se atende que essa regra é muito, muito importante, se você quiser um plano adesão. Tá certo? No individual ele ativa mais rápido, mas mesmo assim demora 4 dias, 5. A análise de documentação pode ser um pouco mais demorada por causa do aproveitamento de carência. Então, cara, cancelou teu plano, tava na empresa, tava não sei na onde, quer fazer um novo plano, já vai logo atrás. Não deixe para a última hora, porque perder carência é brincadeira. Tá certo? Você não pode estar inadimplente com o último local que você saiu, não pode estar devendo, porque inclusive uma das documentações necessárias é a comprovação desses pagamentos, tá certo? Não pode ser realizado para beneficiários mais de 58 anos, tá? Com 59 anos ou mais,
mas isso é para administradora, tá? Não é individual, ok? Não aproveita carência para parto e pré-existência, isso é geral. Você aproveita até para cirurgias normais. Para parto e pré-existência, mesmo que você tenha 10 anos no outro plano, você vem e você cumpre de novo, tá certo? Produto equivalente. Eu tinha um ambulatorial e agora eu quero enfermaria e quero entrar sem carência. Não, se você tinha um plano ambulatorial que não tinha cirurgia e internação, como é que você quer que o novo plano tenha? Isso acontece muito também, olha a dica interessante. Olha, eu vou fazer um plano ambulatorial, ó, o espertão, né? O brasileiro, querendo ser brasileiro às vezes, né? Mas não posso falar de todo mundo, mas infelizmente a minoria é assim. Graças a Deus é a minoria, mas os bons pagam por eles muitas vezes. Eu quero fazer um plano ambulatorial, eu vou ficar 6 meses e depois eu migro para enfermaria e faço uma cirurgia. Minha filha, se o plano ambulatorial não tinha cirurgia, como é que você vai para enfermaria e vai querer ter cirurgia? Ele não tinha. Você talvez não vai precisar cumprir as carências do ambulatorial, mas da cirurgia que você vai entrar da enfermaria, você vai cumprir. Você vai cumprir 10 meses para parto. Você vai cumprir 6 meses para cirurgia comum, ok? Eu tô na enfermaria e aí de repente eu vou precisar de uma cirurgia que tá liberado para mim e vou mudar para apartamento que eu quero ficar internado no quarto exclusivo. Inventou a roda, foi? Mesma coisa. Se eu tô na enfermaria, vou para um apartamento, eu vou demorar 6 meses para ter direito ao acesso ao apartamento. Não seria fácil. Todo mundo ficar mudando na hora, entendeu? Então se ligue, olha a sua necessidade antes. Corretor, olha a necessidade do seu cliente para que você já fale, olha, você sabe que vai precisar de uma cirurgia? Então já faz enfermaria. Cara, você quer ficar num quarto exclusivo? Não faça enfermaria, faz um apartamento, principalmente os planos de idoso. A galera gosta muito de ter um apartamento. Olha, vai pro quartinho exclusivo, entendeu? Principalmente essas coisas de pandemia que deu, já foi um choque de realidade e, cara, faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu queria contar a história da minha bisavó aqui, mas é perigoso eu chorar. Mas eu quero só resumir a importância de um apartamento. Ela teve Unimed por, 30 anos, 50 anos. Ela teve Unimed a vida toda. E ela foi internada porque ela quebrou um ossinho na coluna, que na verdade ela não caiu e quebrou. Ela trincou e depois ela levou um tombo, pela idade avançada, mais de 80 anos. E ela ficou internada num excelente hospital em São Paulo. E ela ficou num quarto de enfermaria, ao lado de uma pessoa com pneumonia. E aí, o final você já sabe. Ela conseguiu se recuperar de algumas coisas, voltou para casa com a crise de pneumonia, que deu outras complicações e não resistiu. Talvez tivesse um apartamento. Eu poderia falar com ela hoje, mas não vai dar. Então, assim, analise bem as suas necessidades, porque depois... mas vai pagar um pouquinho a mais, Alonso. Mas depois que se vai, depois que você precisa, o barato fica caro, entendeu? E ao contrário, o caro fica barato. Puta, se eu soubesse que era só R$1.000 a mais, eu pagaria hoje, eu venderia o meu carro, eu venderia... Não dá mais. Então, se ligue nisso, tá certo? Então, aí eu tenho que me ligar também agora, na aproveitamento de carência, o tempo. Porque assim, se eu tenho menos de 6 meses, eu não aproveito nada. Tenho só a redução de carência comum, essa é a verdade. Se eu tenho mais de 6 meses de plano, entre 6 meses e 12 meses, eu tenho 50% desse aproveitamento, ok? Vai sempre para análise. E se eu tenho mais de um ano, aí eu vou ter 100% de aproveitamento, estando tudo ok, com as regras de cada administradora. Por isso que é importante dar uma olhada. Tá certo? E as documentações necessárias, basicamente, é o que? Eu preciso da minha carta de cancelamento, caso o plano antigo já foi cancelado, tá? Tem que estar entre os 30 dias, que dá um trabalhinho para pegar, e o Apvida não dá trabalho para enviar carta para ninguém, é automático no sistema, é incrível. É porque ele faz isso porque ele tem certeza que ninguém sai, quem sai se arrepende. Então, você precisa da carta de cancelamento. E se você está ativo no plano, né? Eu estou ativo ainda, eu sei que eu vou cancelar daqui uma semana, mas eu já estou vendo e providenciando minha documentação. Então, chama carta de permanência, não é a carta de cancelamento. Cancelamento é se você saiu e permanência é se você permanece ainda no plano atual. Tá? É uma dessas duas cartas que vai estar lá, tem informações, desde quando você está no plano, se você está ativo, tá ok. Aí você precisa dos 3 últimos boletos pagos para confirmar que você está adimplente. E quando eu falo boleto, não é só comprovante não, você tem que tentar pegar o boleto e o comprovante, tá certo? Desse pagamento, ou nota fiscal, que às vezes é válida também. E a foto da carteirinha
do plano que você cancelou ou que você está. Basicamente, essas são as documentações. Depois entra aqui algumas peculiaridades, né? E aí você dá uma estudadinha aqui também. E aí, ó, até na última linha aqui, ó, que eu estou marcando aqui, operadoras congêneres. O que é congêneres? É as operadoras que a Corp aproveita para aproveitamento de carência no Apvida. Então tem aqui Live Saúde, que não é para Bahia. Eu vou falar alguns nomes, mas alguns planos não é da Bahia, mas vai ser a área de atuação da Corp, tá? Então ela aproveita a carência da Live, da Humana Saúde, da Uniplan, da Medplan, da Unihosp, da São Camilo, e blá blá blá. E aí vai, Medvida, Plamed, papapá, e aí vai. Tá certo? E o engraçado é que, assim, isso é administradora, tá? É muito bom você fazer pela administradora. Porque quando você faz o Apvida direto, ele aproveita a carência de quase ninguém. Quase ninguém. Alguns nacionais, outros nem tanto, porque eles sabem o produto que tem, tá? Então, mais uma novidade aí da questão de você fazer o seu plano adesão. E vamos para mais uma hora de aula. Eita, vai dar coisa boa. Então eu peguei aqui as anotações, falei sobre o oftalmo, terapias. Cara, tá bem explicadinho. Tem muito conteúdo legal aqui, um conteúdo excelente para você estudar. O plano adesão é excelente, quebrando paradigmas, vendendo muito. Eu tenho que entender que a administradora fez-se necessária para o processo de ainda a saúde suplementar continuar viva e ativa no Brasil. As operadoras logo desistiram de vender individual direto depois das novas regras, que a ANS foi criada lá em meados de 2000, tá certo? Então, hoje existem, eu acho que já na média de 200 administradoras no Brasil. Plano de saúde a gente passa de 800. É um mercado super, hiper aquecido, com um crescimento grande, economia perene, porque é uma necessidade, né? Itens de desejo, tanto de funcionários quando está na empresa, como o pai de família, né? Itens de bem de consumo, está lá na sexta, entre os 5 melhores, os cinco itens mais desejados pelos brasileiros, tá certo? Eu espero que tenha sido bem explicativo, ficou detalhista essa apresentação para que você tenha não só as informações necessárias, mas como estratégias para poder avaliar a sua aquisição do plano de saúde, para você falar com o seu cliente e poder ter mais resultado, ok? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, que você possa esclarecer tudo, mande as suas dúvidas para a gente. Se você é um parceiro, se você quer vender plano de saúde ou se você está insatisfeito onde você está hoje, manda um WhatsApp para nós, para ser o nosso parceiro, tá certo? DDD 719-9288-2008, a gente vende Apvida para todo o Brasil, vendemos outros planos de saúde também, odonto. Você cliente também, se você está sem parceiro, se você está insatisfeito com quem lhe atendeu, que é um atendimento bacana, manda pra gente, saiba que você pode ganhar dinheiro também com o plano de saúde, não só aprendendo isso que eu passei agora, mas também indicando, olha, eu tenho pessoas, eu faço parte de uma associação, tem uma empresa que quer indicar, você ganha também um dinheiro muito bom, tá certo? Muito obrigado, desejo boas vendas, a Apvida é sucesso na sua carteira e vão pra cima, Deus abençoe.